Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez. Sempre um privilégio enorme, um prazer imensurável estar falando com vocês. E hoje nós vamos falar tudo acerca da medida provisória 927, do dia 22 agora de março. Medida essa que veio com uma série de ações, uma série de previsões, né, uma série de alternativas para a manutenção da relação de emprego, visando esse período de calamidade ao qual nós passamos. Então, eu gostaria de fazer uma recomendação para você que ainda não assistiu os nossos 2 primeiros vídeos. Lá nós explicamos tudo acerca do que é a medida provisória, como que está todo esse cenário nosso de incerteza, de insegurança jurídica. Então, eu gostaria de convidar você, caso você ainda não tenha assistido, vai lá, entre no nosso canal do YouTube, inscreva-se lá no canal, ative o sininho. É importante você ativar o sininho para você receber essas notificações online, porque tudo que a gente estiver postando por aqui vai estar sendo entregue para vocês. Então, é um prazer, volto a dizer, e vamos lá. Então, queridos, nós vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje acerca dessa medida provisória 927 de 22 de março, né, do presente ano. O que nós vamos falar aqui hoje são os principais pontos, né, que todos estão com uma certa incerteza e vários questionamentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho à distância, que é o teletrabalho. Vamos falar sobre a antecipação das férias individuais e também a concessão das férias coletivas. E, por fim, vamos falar um pouquinho de banco de horas e também o gozo antecipado de feriados. Lembrando que são apenas feriados nacionais. Nós vamos explicar tudo para vocês. Segura um pouquinho, acompanha o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão agradar do conteúdo que vem por aí. Espero poder tirar todas as dúvidas de vocês. Pois bem, queridos, então, iniciando a medida provisória 927, do dia 22 de março, nós tivemos já no artigo 1º, né, dessa medida provisória, a estipulação de que essa medida ela foi promulgada pelo nosso presidente para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública. A gente já explicou isso nos outros vídeos, dá uma analisada lá na parte 2, que vocês vão entender o que é esse estado de calamidade. O estado de calamidade ele veio decretado no decreto número 6, decreto legislativo, pelo legislativo. Então dá uma olhadinha para você que ainda não assistiu. Essa medida provisória vem com um conjunto de medidas trabalhistas para enfrentamento desse momento de calamidade pública, ok? Então aqui nós temos algumas alternativas para o empregador poder manter contrato de trabalho com o empregado, tá? No próprio artigo 1º, ele também traz no seu parágrafo único que esta medida provisória, ela para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior. O que isso significa, queridos? Já aqui nesse parágrafo único, logo já no artigo 1º dessa medida provisória, a gente já vem com um dos principais questionamentos que está acontecendo sobre a questão da redução salarial. Pois bem, a única possibilidade de redução salarial que a CLT prevê é a possibilidade em caso de força maior. Em caso de força maior, a CLT prevê uma redução de até 25%. Certo? Essa medida provisória, para fins trabalhistas, constitui, né, a hipótese de força maior. Ou seja, ela está autorizando a você, empregador, empresário, a poder, de certa forma, reduzir até o limite de 25% o salário do empregado. Agora, entendam, aqui surge um certo questionamento, né? Por quê? Porque a nossa Constituição da República, ela fala que o salário ele é irredutível desde que haja convenção coletiva ou acordo coletivo com a presença, né, do sindicato. Só que esta medida provisória, ela estipula a desnecessidade da presença do sindicato. Ou seja, aqui nós já temos um grupo, né, de doutrinadores que alegam que esse ponto ele é inconstitucional. Porque a própria Constituição, tá? A própria Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, inciso 6, diz o seguinte, que a redução salarial é autorizada apenas mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. Só que a medida provisória, ao comparar ou ao constituir o estado de força maior, ela está dizendo que é permitido fazer essa redução salarial, porém ela aqui não prevê a necessidade da participação do sindicato. E aí a gente entra num certo conflito. Qual que é a nossa orientação
para você empregador, para você empresário. Se é uma opção a qual você necessita, né, essa possível redução do salário dos seus empregados, se você não conseguir adotar alguma das alternativas que nós vamos falar logo em seguida, se não for possível essas alternativas, e a única alternativa para perpetuar a relação de emprego, ou seja, para você não ter que demitir o seu trabalhador, o seu empregado, for a redução salarial, que você envolva o sindicato da classe. Para evitar qualquer tipo de discussão, para evitar qualquer tipo futuro de questionamento da constitucionalidade dessa redução salarial, né? É óbvio que tem determinadas profissões que não tem sindicato de classe, tem determinadas profissões, né, que não são representadas pelo sindicato. Nesse caso, a gente até entende, né, que a mera acordo de vontade entre vocês pode suprir aí essa presença do sindicato. Mas, de forma geral, a gente orienta você, empresário, você empregador, que mediante essa necessidade da redução, né, que você envolva o sindicato, tá? É importante a gente destacar também que quando a CLT ela autoriza essa redução salarial, né, em estado de força maior, ela fala que essa redução seria para aquelas empresas que tiver o seu patrimônio afetado, que tiver, né, a sua saúde financeira afetada. Nesse caso aqui é desnecessário. O simples fato, né, da gente já estar passando por um estado de calamidade, entende-se que a situação econômica e financeira do nosso país ela vai ser ou está sendo, de certa forma, afetada. Então, queridos, é importante também destacarmos que esse artigo 1º, ele constitui essa possibilidade de redução durante o período de estado de calamidade, né? O decreto número 6, decreto legislativo, já determinou que o estado de calamidade ele vai até dezembro desse presente ano. É óbvio que, se porventura, e a gente, né, espera que isso aconteça, que a nossa realidade muda, isso pode ser revogado a qualquer tempo, né? Mas a princípio, até o dia 31 de dezembro do presente ano, a gente está em estado de calamidade, então até lá seria, né, a princípio autorizada essa redução. Óbvio que terminado, né, esse período de calamidade, terminado esse período, não se fala mais na permanência da redução, o salário volta ao seu valor normal. Então, queridos, no próprio artigo 2º, essa medida provisória diz o seguinte: o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Aqui é todo esse imbróglio que a gente está explicando para vocês. Porque esse artigo, ele fala que os acordos individuais entre empregador e empregado terá preponderância sobre, né, legislações afins, sobre instrumentos legais, sobre instrumentos normativos. Só que ele termina esse artigo dizendo que, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Como a Constituição estabelece que a irredutibilidade do salário, salvo a presença de sindicato mediante acordo ou convenções coletivas, se torna, de certa forma, uma dualidade. Por isso que a gente orienta você, empregador, empresário, mediante necessidade de redução, sempre envolva o sindicato, ok? Pois bem, queridos, dando continuidade, já explicando logo de cara, né, essa controvérsia no artigo, parágrafo único do artigo 1º, explicado essa situação de redução salarial, vamos passar agora para as alternativas. É óbvio que a gente espera, né, ou a medida provisória, ela vem com esse cunho, ou com essa finalidade de promover essas alternativas que a gente passa a narrá-las agora, no intuito de não ter a necessidade dessa redução salarial, né? A redução salarial, ela fica como uma medida secundária. Óbvio, aqui nós vamos dizer agora quais são as alternativas primárias por essa medida provisória, ok? Então nós vamos iniciar o artigo 3º, ele lista, né, quais são essas alternativas. Aí ele vai falar do teletrabalho, ele vai falar da antecipação de férias individuais, ele vai falar da concessão de férias coletiva, vai falar do aproveitamento e antecipação de feriados, do banco de horas. São algumas das alternativas
que vem estipulada nessa medida provisória. Vamos falar de cada uma delas para você entender melhor. Logo no artigo 4º, aqui nós começamos a falar sobre essas alternativas. A primeira delas é o teletrabalho. Okay? O que o artigo 4º fala sobre o teletrabalho? Ele diz o seguinte: o empregador, né, o empresário, poderá, a seu critério, isso é importante, fixem nisso, a seu critério. O que isso significa? Nesse quesito, é uma medida que está atrelada a uma decisão discricionária do empregador, do empresário, tá bom? Então, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância. Pois bem, queridos, até então, para que ocorresse ou para que pudesse ocorrer essa mudança do trabalho presencial para o trabalho à distância, tinha algumas exigências da CLT. Essa medida provisória, ela vem até pela urgência e emergência dessas alternativas serem colocadas em prática, ela vem deixar de forma menos burocrática, essa transição do trabalho presencial para o trabalho à distância. Esse artigo 4º, ele diz que essa alteração do trabalho presencial para o trabalho à distância, ele pode ser feito independentemente de acordo individual ou de tempo de suspensão contratual para a adaptação à nova situação. O que isso significa? Antigamente, era necessário que se fosse concedido ao empregado, ao trabalhador, um tempo, nada mais justo, para que ele pudesse adaptar a essa nova forma, essa nova metodologia de trabalho. Em decorrência da urgência, do caos, da calamidade a qual a gente passa, o legislador extraordinário, vocês que não assistiram, volto a dizer, o vídeo da parte 2, vocês vão entender porque eu chamo aqui o presidente de legislador extraordinário. Tá? Então, o legislador extraordinário, quando eu falar legislador extraordinário, você entenda como presidente, ele estipulou aqui nessa medida a não necessidade desse período de adaptação. Tá? E outra coisa, é independente do acordo individual. Ou seja, você empregado, na verdade, você está tendo uma opção pela não ruptura do seu contrato. Então o legislador extraordinário aqui está entendendo que se o empregador, se o empresário, se ele entende dessa necessidade, então ele tem as condições do negócio, as condições de entender a sua saúde financeira para determinar que seja feito esse trabalho à distância. Então, isso é independente da vontade sua, empregado. É o que esse artigo 4º nos deixa a entender. O que seria esse trabalho à distância? O que seria esse teletrabalho? Seria um trabalho preponderadamente executado fora das dependências do empregador. Ok? Então, para a gente considerar um teletrabalho, ou para nós considerarmos um trabalho à distância, é necessário que você, empregado, trabalhador, esteja fora das dependências do seu empregador. Por quê? A gente observa que algumas empresas vêm colocando os funcionários lá dentro, mas de porta fechada. Isso não é um teletrabalho, isso não é considerado um trabalho à distância. Você está trabalhando no seu local de trabalho, porém de portas fechadas. Pontuar duas considerações aqui. A primeira delas: antigamente a CLT previa um mútuo acordo entre as partes e previa a necessidade de ter um registro no contrato de trabalho. Então teria que ter uma alteração no seu contrato de trabalho, na sua CLT, na sua carteira, de que você sair da modalidade presencial para ir para a modalidade à distância. Essa exigência caiu por terra. Para essa medida provisória, durante esse período de calamidade, não é necessário essa exigência de fazer essa alteração no seu contrato. Uma outra exigência que também caiu por terra da CLT em condições normais era que fosse garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias para você, trabalhador, você empregado, que estivesse passando dessa modalidade presencial para a modalidade à distância, adaptar esse novo negócio. Porém, agora não é mais exigido esse prazo mínimo de transição, ok? Então esses 15 dias mínimos, no mínimo 15 dias para essa transição, caiu por terra. Ainda no artigo 4º, no capítulo 2º, no parágrafo 2º, diz que será notificado ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. Pois bem, é mais uma novidade dessa medida provisória.
né? O empregador que entender de forma discricionária pela essa necessidade de alteração, de mudança da forma, né, da modalidade de prestação de serviço presencial para a distância, ele deve comunicar no empregado, o trabalhador, com uma antecedência mínima de 48 horas. É a única exigência que a medida provisória faz. E esse comunicado, essa comunicação pode ser tanto formal, ou seja, por escrito, né, através de um documento formal, de um documento escrito, como também pode ser através de um WhatsApp, pode ser através de um meio eletrônico, tá bom? Então, ou através de um papel escrito, né, ou através de uma ferramenta eletrônica, de um e-mail, de um WhatsApp, ok? Dito isso, no próprio parágrafo 3º, né, nós temos aqui algo muito importante de ser definido. Quando o empregado ele sai da modalidade presencial e vai para a modalidade à distância, nós temos que necessariamente entender as exigências e equipamentos, né? Além de equipamentos, quando eu digo equipamentos, notebooks, laptops, próprio computador, temos que entender também a infraestrutura adequada e necessária, porque ele vai precisar de luz, ele vai precisar de uma internet, tá? Então, no parágrafo 3º desse mencionado artigo, né, que fala sobre o trabalho à distância, o legislador extraordinário ele fala o seguinte: a responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Aqui ele exige que o contrato seja escrito, para prever como vai ficar todas essas situações, né, todos esses custos, firmado previamente ou no prazo de 30 dias. Porém, ele dá uma elasticidade. Se porventura esse contrato não for firmado de imediato, tendo em vista essa urgência, essa emergência dessa transição, ele estipula um prazo, uma carência de 30 dias para que seja fixado, né? Então você, empregador, que já determinou ao seu empregado que ele execute as suas atividades de forma à distância, o que hoje a gente chama de home office, se você ainda não fez um documento escrito, como vai funcionar, né, a questão dos equipamentos que ele vai estar utilizando, bem como os custos, né, com infraestrutura, é necessário e exigido pela medida provisória que você faça esse documento escrito, esse documento formal. Você tem um tempo, você tem até 30 dias, a partir do momento que você deu ciência para ele dessa mudança, para você confeccionar esse documento. É importante, né, vamos falar isso aqui, mas é importante você destacar neste documento, e aí eu já vou para o parágrafo 4º, que diz o seguinte: na hipótese de um empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária, o que você, empregador, pode fazer quando o seu empregado, quando o seu trabalhador não possui essas ferramentas necessárias? A lei diz o seguinte, a medida provisória diz o seguinte: o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviço de infraestrutura. Detalhe importante aqui, empresário, que não caracterizarão verba de natureza salarial. Porque qual que é a maior preocupação do empresário? Mas se eu for pagar para ele, por exemplo, uma internet, isso depois vai caracterizar a verba de natureza salarial e vai integrar o salário dele. Não integra, tá? Por isso que você precisa de fazer um documento formal. Por isso que a medida provisória exige que haja essa estipulação. Por quê? Porque se o empregado não possuir esses equipamentos, você, empresário, pode emprestá-los sim, a forma de comodato. Esses equipamentos não vão integrar o patrimônio do empregado, tá? Ao final, você vai ter esses equipamentos recuperados, você vai ter esses equipamentos de volta. Uma outra opção, quando o profissional, quando o trabalhador não possuir esses equipamentos e você, empresário, você, empregador, também não possui equipamentos disponíveis em regime de comodato ao trabalhador, a medida provisória diz o seguinte: que o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Então, se você não consegue fornecer esses equipamentos, mesmo que em regime de comodato ao trabalhador, o tempo que ele está lá à disposição, né, o tempo que ele está lá à distância, e isso será computado como tempo à disposição do empregador. Então, querido, em continuidade, é importante a gente citar também o parágrafo 5º. Aqui é algo que está com muita dúvida, né? Tanto da parte do empregador quanto do empregado. Qual é essa dúvida? Muitas das modalidades hoje de
ferramentas à distância, envolve a conversa ou a comunicação através de ferramentas de comunicação, por exemplo, WhatsApp, Telegram, entre outras. E aí o parágrafo 5º ele vem para esclarecer essas dúvidas. Porque o parágrafo 5º ele diz o seguinte: o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição. Por quê? Qual que é a maior preocupação do empregador, do empresário? Se eu conceder, por exemplo, um celular a título de corporativo, esse celular vai ser utilizado para ele executar esse trabalho à distância, né, home office. Esse celular vai ter que ser instalado o WhatsApp para ele comunicar com alguns clientes, né? E o período que ele estiver utilizando o WhatsApp fora do período da jornada de trabalho, vai ser caracterizado tempo à disposição do empregador? A própria medida provisória aqui no seu parágrafo 5º desse artigo 4º já fala que não vai ser caracterizado tempo à disposição do empregador. Isso nada mais do que justo, né? Se ele não está utilizando aquela ferramenta de trabalho, mesmo que seja disponibilizada por você, empregador, em regime de comodato, se ele não está utilizando para execução do trabalho, nada mais justo de que isso não venha a ser computado como tempo de trabalho, como tempo à disposição do empregador. E por fim, queridos, no artigo 5º dessa medida provisória, isso aqui é um outro tema de tamanha complexidade que está gerando muita discussão, mas é importante a gente destacar isso para vocês. O artigo 5º fala o seguinte: fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários e aprendizes. Queridos, a gente tem que tratar esse artigo com muito carinho, né? Quando a gente fala de estágio, de aprendizes, nós estamos falando que uma possibilidade de desenvolver, né, de treinar. O próprio contrato de estágio, o próprio contrato de aprendiz fala que é uma aprendizagem de um ofício, né? Então, é importante que, por mais que a medida provisória autorize que o estagiário, que o aprendiz possa trabalhar à distância, home office, esse jovem aprendiz ou esse estagiário, ele tem que ser acompanhado. É importante que ele seja desenvolvido, que ele seja acompanhado, monitorado, porque a finalidade do contrato, né, de estágio ou contrato de aprendiz é que ele seja desenvolvido, né, dentro de um ofício, dentro de uma arte profissional. Então, nós não podemos simplesmente relegá-los à execução de um trabalho à distância. Se ele não estiver sendo monitorado, se ele não estiver sendo acompanhado, ao nosso ver, né, por mais que o parágrafo 5º dessa medida provisória, né, por mais que o artigo 5º dessa medida provisória autorize, não está cumprindo a finalidade do contrato de estágio. Pois bem, queridos, então, concluído essa primeira etapa, explicado para vocês o que seria esse trabalho, né, o teletrabalho, trabalho à distância, home office, como queiram, vamos falar um pouquinho da antecipação das férias, ok? Uma alternativa que veio, né, com algumas dúvidas e nós vamos tentar esclarecer todos esses questionamentos, tá? A medida provisória, ela inicia falando da antecipação das férias no seu artigo 6º, que fala o seguinte: o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, 48 horas por escrito ou meio eletrônico. Veja bem, esse artigo 6º, a gente já tira algumas conclusões dele. Primeira conclusão: a pessoa deveria ser, o empregado, ele deveria ser comunicado comumente pela CLT 30 dias de antecedência do seu início de férias, né, da sua concessão de férias. Aqui não, a medida provisória, ela autoriza que o empregado, né, que o trabalhador seja comunicado com 48 horas de antecedência. Detalhe, pode ser tanto por escrito quanto por meio eletrônico. Ou seja, pode ser por um documento formal, como pode ser também pelo WhatsApp, pode ser pelo Telegram, né? Pode ser por meios eletrônicos. Tá? Pois bem, queridos, dito isso, é importante a gente destacar o parágrafo 1º desse artigo, que fala o seguinte: a linha 1, não poderão ser gozados em períodos inferiores a 5 dias. Isso é o que a CLT já estabelecia. A CLT já estabelece que uma férias ela não pode ser gozada com menos de 5 dias. Porque com menos de 5 dias entende-se que não cumpre a finalidade da férias, né? E também na linha 2 fala que
uma concessão por ato do empregador, né, ou seja, do empresário, ainda que o período aquisitivo a elas relativa não tenha transcorrido. Aqui é um outro ponto novo dessa medida provisória. Mesmo que o profissional, mesmo que o trabalhador não tenha ainda adquirido o tempo, né, o tempo necessário da aquisição da concessão para essas férias, que são 12 meses, é possível realizar a antecipação dessas férias. Por exemplo, um trabalhador que tem 7 meses de empresa, 8 meses de empresa, então ele poderá ter as suas férias antecipadas, mesmo sem ter o total cumprimento do período aquisitivo, né? Agora, aqui surge alguns questionamentos que a gente precisa de abordar. Primeiro deles, e se porventura esse empregado for mandado embora, por exemplo, quando ele retornar, né? Já foi pago as férias integralmente. Como vai ficar isso, né? A medida provisória não fala. Então, é óbvio que vão ser discussões que ainda vão advir dessa antecipação de férias daquele profissional que ainda não teve aquisição do seu período. Tá? Ainda no parágrafo 2º diz o seguinte: empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito. Veja bem, aqui já alterou. Aqui nós estamos falando de período de férias futuros, períodos estes que a gente não tem nem a certeza de que o empregado e o empregador ainda vão manter relações trabalhistas, né? Então aqui é um outro ponto da medida que nos chama muita atenção, né? Se você vai antecipar umas férias futuras que o seu colaborador, o seu trabalhador, o seu funcionário não tem ainda direito, né, à aquisição dessas férias, como vai ficar essa situação? Porque você vai pagá-lo integralmente, né? E se porventura for rompido o contrato de trabalho. Então são alguns questionamentos que essa medida provisória não responde. Pois bem, uma outra informação importante no que diz respeito à antecipação de férias está lá no parágrafo 3º, né, desse mesmo artigo. Os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus, Covid-19, serão priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas. Coletivos nós vamos falar mais à frente, mas nesse tópico, né, relacionado à antecipação das férias individuais, é importante você, empregado, que se enquadra nesse grupo, ter ciência que você tem prioridade aos demais funcionários. É importante você, empregador, empresário, ter ciência que quando você for pensar em concessão de férias individuais para alguns profissionais, né, para alguns colaboradores, para alguns trabalhadores, você tem que levar em consideração quem esteja no grupo de risco, porque essas pessoas elas têm prioridade na antecipação dessas férias, conforme o parágrafo 3º dessa medida provisória. Um outro ponto relevante nessa medida provisória, no que diz respeito a férias, é que nós não vamos falar de concessão, nós vamos falar de interrupção. Está lá no artigo 7º, que fala o seguinte: o empregador, né, o empresário, o empregador, a instituição corporativa, poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenham funções essenciais. Só um asterisco: por exemplo, a atividade da advocacia foi entendida como uma atividade essencial. Então, se porventura você é um advogado, seletista, trabalha em alguma empresa e esteja de férias e essa empresa entenda que é interessante a sua presença nesse momento lá, ela pode interromper, advogado, as suas férias, o gozo das suas férias, tá? Além disso, na área médica principalmente, é muito comum, né, que é considerada uma função essencial. Então você, enfermeira, médico, né, quem seja de fato desempenhando função essencial, pode ter as suas férias interrompidas mediante uma comunicação formal da decisão ao trabalhador. Então você, empresário, que porventura for interromper as férias de algum profissional que exerça uma função essencial, você tem que mandar uma comunicação formal para ele, tá? Tem que mandar de forma escrita ou por meio eletrônico. Meio eletrônico também está sendo entendida pela medida provisória como uma comunicação formal.
e preferencialmente com 48 horas de antecedência. E detalhe, aqui o empregado ele deve obrigatoriamente se apresentar para execução das suas atividades essenciais. Pois bem, para concluir esse tema, esse tópico de antecipação de férias individuais, é importante nós frisarmos algo que está sendo muito questionado ou está em muita dúvida. Então vamos esclarecer aqui a dúvida tanto de você empregador quanto de você empregado. A medida provisória fala o seguinte, que o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de terço de férias, aquele 1/3 de férias, após a sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina. O que isso significa? Quando você tem a concessão de férias, você tem o direito às férias mais 1/3. Esse 1/3, ele pode ser pago por essa medida provisória até o dia 20 de dezembro, que é a data da segunda parcela do 13º, tá? Então, quando você for comunicado da antecipação das suas férias individuais, o empregador ele pode optar em pagar de imediato 1/3 ou ele pode pagar até o dia 20 de dezembro. É o que a medida provisória traz de novidade. Uma outra novidade associada também, né, a essa antecipação das férias é o abono pecuniário. Né? O abono pecuniário, que é aquela venda dos 10 dias, aqui a medida provisória diz o seguinte, a conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário estará sujeita à concordância do empregador e também poderá ser paga até o dia 20 de dezembro, até, né, a data da segunda parcela do 13º. Ainda em continuidade ao pagamento do gozo de férias antecipadas, a medida provisória também estipula o seguinte, o pagamento da remuneração das férias concedida em razão do estado de calamidade pública a que se refere poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo de férias. O que isso significa? Em situação normal, a CLT prevê que você deve ter o pagamento das suas férias até 3 dias antes, 2 dias antes do gozo dela. Aqui não, aqui o empregador ele pode conceder, antecipar suas férias e ele tem até o 5º dia útil do mês subsequente para estar pagando essas férias a você, ok? E por fim, se o empregado for dispensado antes do pagamento, né, desse 1/3 de férias ou do abono pecuniário daqueles 10 dias, então se o empregador optar em pagar até a data do dia 20 de dezembro e até lá, né, ou antes disso, o empregado romper, né, o seu contrato, você, empregado, não vai perder o seu 1/3 de férias ou o seu abono pecuniário. Não, é um direito seu. E aí, nas suas verbas rescisórias, o empregador ele vai ter que fazer o acerto desse 1/3 ou do abono pecuniário. Pois bem, dito acerca da antecipação das férias individuais, nós vamos passar agora para a concessão de férias coletivas. É uma alteração peculiar, né? A medida provisória ela trouxe a possibilidade do empregador conceder essas férias coletivas sem a necessidade que era prevista, né, pela CLT, sem a necessidade de comunicar com o Ministério do Trabalho ou com o sindicato. Né? Então, lá no artigo 11 da medida provisória diz o seguinte, o empregador poderá, a seu critério, ou seja, é discricionário do empregador, do empresário, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de no mínimo 48 horas. Então, a exigência dessa medida provisória, mediante concessão de férias coletivas, é que aquele grupo de profissionais que vão ser afetados por essas férias coletivas sejam informados com antecedência prévia de 48 horas. Pois bem, querido, então nós já entendemos a primeira alternativa, que é a possibilidade do trabalho à distância, home office, teletrabalho, a antecipação das férias individuais, a concessão das férias coletivas, e agora nós vamos entender um pouquinho sobre o aproveitamento e antecipação de feriados. O que a medida provisória diz? Os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos, federais, estaduais, municipais, e deverão notificar por escrito ou meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas mediante indicação expressa de quais são esses feriados. Então, o que isso significa?
nós temos alguns feriados que não são religiosos, né? Então, por exemplo, vai ter o feriado de Tiradentes, vai ter o feriado Dia do Trabalhador, vai ter o feriado 7 de setembro, tem o feriado de Proclamação de República, no dia 15 de novembro. Então, esses feriados, por uma discricionalidade do empregador, ele pode comunicar com antecedência de 48 horas ao empregado que ele vai estar antecipando o gozo desses feriados. E aí, né, lá, quando for a data desses feriados, situação, né, tendo voltado à regularidade, o empregado irá trabalhar, pois ele já gozou desse descanso desses feriados. A medida provisória diz também que quando for um feriado religioso, né, por exemplo, 12 de outubro, feriados religiosos que a gente possui aqui no nosso país, esses feriados dependem de uma concordância do empregado, né? Se não for religioso, não depende da concordância do empregado. É mera discricionalidade do empregador. Agora, se for religioso, o empregado tem que concordar, tá? E tem que ser uma manifestação de acordo individual escrita. Tem que estar escrito lá que ele concordou. Por fim, queridos, teve a estipulação também nessa medida provisória de banco de horas. Qual foi a alteração traga pela medida provisória? Comumente, o banco de horas ele poderia ser usufruído, né, 6 meses a 12 meses. E aqui, no artigo 14, estipula que a compensação do banco de horas pode ser no prazo de até 18 meses contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, encerrou o estado de calamidade pública, o empregador ele tem 18 meses para que o empregado possa compensar. O empregado tem esse período, né, de compensação. Agora, detalhe, importante que a medida provisória trouxe, né? E aí nós já vamos antecipar lá para o parágrafo 1º, que diz o seguinte: a compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação da jornada em até 2 horas, que não poderá exceder 10 horas diárias. Isso é o que a CLT já previa, né? Não é possível, não há essa possibilidade de que o empregado exerça mais de 2 horas extras por dia, né? Condições saudáveis para a execução do seu labor, né? E a própria parágrafo 2º diz o seguinte: a compensação de saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. O que isso significa? Até então, compensação de horas, a gente sempre envolvia sindicato, acordo, né, coletivo, convenção coletiva. Aqui, o legislador extraordinário, ele está possibilitando que o empregador possa determinar, dentro desse limite de 2 horas diárias, e dentro desse período de 18 meses, né, 1 ano e meio, quando que o empregado vai cumprir essa compensação de horas. Então, queridos, nesse vídeo nós tentamos de forma bem objetiva, né, de forma bem direta, demonstrar para vocês, né, essas alternativas à não ruptura do contrato de trabalho. Então, empresário, empregador, a rescisão do contrato de trabalho, ela se torna agora como um plano que existem outras alternativas, né? Nós vimos aqui o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento de feriados, né? Banco de horas. E essa medida provisória não para por aqui. Essa medida provisória, a gente ainda vai falar um pouquinho, né, sobre a suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Vamos falar de FGTS. Tá? Então acompanhe, eu vou mais uma vez reforçar, incentivar vocês a se inscreverem lá no canal do YouTube, ativem lá o sininho para vocês serem notificados e nós vamos falar mais um pouquinho dessa medida provisória.